Voltamos agora com a nossa terceira competência. Que bom, cursista, você avançou bastante no conhecimento das relações trabalhistas. E agora, nessa terceira competência, nós vamos buscar entender as preocupações na esfera trabalhista, os princípios do direito, as convenções e acordos coletivos. Bem, princípios gerais do direito são enunciados normativos, muitas vezes de ordem universal, que orientam a compreensão do ordenamento jurídico como um todo. Eles são baseados, na verdade, em ideais de justiça, igualdade, liberdade, democracia, dignidade, entre outros. São princípios norteadores da composição ou da elaboração das normas. São o espírito, na verdade, dessas normas que são colocadas no papel, chamadas de direito positivo, ou seja, direitos que estão já escritos, normatizados. Então, ela tem sempre esse espírito, né, pautado em ideais de justiça, liberdade, igualdade, democracia. A gente está sempre buscando as virtudes maiores. Então, dentro dos princípios e direitos fundamentais no trabalho, a Organização Internacional do Trabalho, OIT, tem um papel importantíssimo. Ela deliberou, dentre outras coisas, como princípios no trabalho, princípios e direitos fundamentais, a liberdade sindical e o reconhecimento efetivo do direito de negociação coletiva. Também colocou como princípio a eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou obrigatório, a abolição efetiva do trabalho infantil e a eliminação da discriminação em matéria de emprego ou função. O que significa, na verdade, dizer, esse último princípio, é que não é porque um pedreiro tem uma valorização profissional menor que ele pode ser discriminado em relação ao engenheiro, porque todos têm um papel importante, um valor social. O que vai dar o sustentáculo vencimental é o investimento que é feito no profissional. Mas o que seria do engenheiro se ele não tivesse alguém para botar a mão na massa, não é mesmo? Então, todas as profissões, independente do seu nível e capacidade intelectual, ou seja, desde o braçal até o mais alto grau intelectual, elas têm uma valoração, elas são importantes sob o ponto de vista da Organização Internacional do Trabalho. Bem, essa declaração universal, feita pela Organização Internacional do Trabalho, a OIT, ela tem um caráter meramente promocional, porque a OIT não tem ferramentas para obrigar o cumprimento desses princípios, mas ela procura fazer relatórios anuais para demonstrar quais são os países que estão, na verdade, inseridos dentro desses princípios, o que favorece o crescimento da importância da efetivação desses princípios. Vamos dar um exemplo. Os Estados Unidos um país rico que atende os preceitos e os princípios da Organização Internacional do Trabalho, resolve não comprar determinadas mercadorias se a empresa da China, por exemplo, ou proibir o trabalho infantil. Não, se você não cortar as crianças do meio de produção, eu não vou comprar mais esse material. Então, os estados, nações, entre si, podem fazer algum tipo de bloqueio, porque tem ciência através dos relatórios anuais da OIT, mas a própria OIT ela não tem esse poder de coibir práticas abusivas, porque a sua ferramenta é meramente promocional e de alerta, né, para todos os países, demonstrando assim a relevância da obediência desses princípios. Internamente, nós temos princípios dentro da legislação brasileira específicos do direito do trabalho. O primeiro deles, mais importante porque todos derivam desse primeiro, é o princípio da proteção ao hipossuficiente. Esse princípio, na verdade, diz que na relação empregador e empregado, o empregado, por ser o elo mais fraco, ele deve ser mais protegido para equilibrar essa balança. Então, esse é o primeiro princípio que vai nortear todos os demais. O princípio seguinte do nosso direito interno é o princípio da condição mais benéfica. Então, se existirem duas cláusulas contratuais concorrentes,
vai prevalecer sempre a que for mais vantajosa ao empregado. Inclusive, o TST editou uma súmula, a súmula 51, no nosso caderno. Nós colocamos lá na íntegra para você dar uma avaliada nessa questão da condição mais benéfica. Vale a pena dar uma olhada. O princípio seguinte é o da irrenunciabilidade de direitos. O que é isso? Irrenunciabilidade de direitos. Eu não posso renunciar aos meus direitos? Não. Pela legislação trabalhista interna, ficaria muito fácil você barganhar do seu empregado qualquer assinatura de renúncia de direitos, porque ele, na necessidade que tem de manter seu emprego ou de ser contratado, acabaria tendo que ser submetido a essa renúncia. Então, de antemão, a legislação já proíbe que haja essa renúncia de direitos, que, se acontecer, ela será nula perante a Justiça do Trabalho. Então, isso já garante aí todos os direitos compactados. Mas, presta bem atenção, cursista. Se o empregado fizer essa renúncia na frente de um juiz do trabalho, essa renúncia vai operar efeitos legais. É a única possibilidade, porque se presume que diante do juiz do trabalho, que tem a função de proteger o empregado, se o empregado está renunciando, não há nenhum tipo de forçação de barra para isso, porque ele teria condições plenas de não renunciar, ok? Então é bom ficar alerta que essa irrenunciabilidade de direitos, ela existe no dia a dia, mas diante de um juiz de direito ela pode ocorrer sim, ok? Um outro princípio é o princípio da continuidade do vínculo empregatício, né? E essa continuidade pressupõe que sempre o ônus da prova do fim do contrato de trabalho vai caber ao empregador, nunca ao empregado. Então, a justiça brasileira, ela busca sempre essa continuidade dessa relação empregatícia, inclusive fazendo limitações ao poder de punir do empregador, como veremos mais na frente. Outro princípio que está relacionado aos direitos do trabalho é o princípio da inalterabilidade de cláusulas que sejam lesivas para o empregado. No meio da jornada, né, dessa relação empregatícia, o empregador pode fazer alterações contratuais quantas vezes quiser, contanto que sejam favoráveis ao empregado. Se elas forem desfavoráveis, elas serão nulas de pleno direito, porque há vedação legal expressa nesse sentido. Você não pode mudar as regras do jogo, o jogo já sendo jogado, não é mesmo? Finalmente, o princípio da primazia da realidade, que nós já falamos. É aquele princípio através do qual os fatos no direito do trabalho eles têm mais relevância do que os próprios documentos. Então, você pode provar faticamente uma coisa que o documento diz o contrário. Então, essa é a verdade real dos fatos que vai ser buscada pela justiça brasileira no que diz respeito ao direito do trabalho. Bem, mas será que todos os empregadores respeitam esses direitos trabalhistas? Será que efetivamente as leis trabalhistas estão sendo respeitadas por todas as empresas no nosso país, apesar desse valor social do trabalho colocado pela Constituição Federal? Infelizmente, a resposta é não. Uma pessoa sozinha parece ter menos força do que um empregador, né? Uma empresa, uma pessoa jurídica que tem um poderio econômico. Por causa dessas discrepâncias e desse desequilíbrio, a justiça é protecionista, mas também surgiu um novo ramo dentro do direito do trabalho, que é o direito coletivo do trabalho, que é um segmento encarregado de relações coletivas do trabalho, das organizações sindicais, dos acordos e convenções coletivas. Então, cresceu pela necessidade do cumprimento dessas legislações, todas envolvendo as relações trabalhistas, esse direito coletivo do trabalho. Sobretudo com a força dos sindicatos, que nada mais são do que associação de pessoas físicas ou jurídicas pertencentes a uma classe ou um grupo profissional formado para defender seus interesses econômicos e profissionais. Agora, nós temos tanto os sindicatos dos empregados como os sindicatos patronais, que são sindicatos de empregadores.
Vamos dar um exemplo. A gente teve recentemente uma greve dos bancários. Lembram disso? Afetou muita gente, é um corre-corre para pagar, paga ali, paga em lotérica, enfim. Esse sindicato dos empregados dos bancos, eles mandaram um rol de reivindicações para o sindicato dos banqueiros, ou seja, o sindicato patronal da categoria, exigindo não só cláusulas econômicas, como cláusulas sociais, porque nem toda briga ou luta dos empregados está relacionada à questão vencimental. Às vezes está relacionada a condições de trabalho, a equipamentos de proteção e segurança, a investimentos em capacitação. Várias cláusulas podem permear, então, um rol de reivindicações. Mas, quando você tem dois sindicatos nas pontas extremas de um processo de negociação coletiva, você tem a possibilidade da construção de uma convenção coletiva de trabalho. O artigo 611 da CLT informa que a convenção coletiva de trabalho é um acordo de caráter normativo pelo qual dois ou mais sindicatos profissionais, representantes de categorias econômicas e profissionais, estipulam condições de trabalho aplicáveis no âmbito das respectivas representações relacionadas às relações individuais do trabalho. Então, sempre será de sindicato para sindicato, certo? Acontece através desse rol, né, de reivindicações, tem uma vigência, se assinado, se for feita essa composição e assinarem uma convenção coletiva, todos os profissionais da área e todas as empresas relacionadas à área deverão obediência àquela convenção, que terá uma vigência de 1 a 2 anos, e nessa convenção será estipulada a data base para discussões novas e atualizações dessas negociações. Então, data base é sempre aquele meizinho que vai se rever os acordos até então firmados. É bom lembrar que a convenção coletiva de trabalho ela deve ser registrada no Ministério do Trabalho e Emprego, embora seus efeitos não dependam desse registro, porque o registro está relacionado a aspectos cadastrais e de publicidade. Aí você me pergunta, convenção coletiva de trabalho é a mesma coisa que acordo coletivo de trabalho? A resposta é não. Acordo coletivo de trabalho, segundo o artigo 611, parágrafo 1º da CLT, é também um instrumento normativo, né, um acordo, pelo qual o sindicato dos profissionais, ou seja, dos empregados, estipula condições de trabalho com uma ou mais empresas. Então, não são com todas as empresas. A relação não é de sindicato para sindicato, é de um sindicato de empregados para empresas. Exemplo, o sindicato dos professores faz um acordo coletivo com o colégio X e o colégio Y. Só vai obrigar o colégio X e Y e não todos os colégios particulares relacionados a esse sindicato dos professores da rede privada, certo? Então, essa é a diferença principal entre convenção e acordo. Um é de sindicato para sindicato, o outro é do sindicato dos empregadores para com as empresas envolvidas na negociação e assinatura desse acordo. Então, tem esses efeitos limitados, mas também terão necessidade do registro no Ministério do Trabalho e do Emprego. Bem, feitas essas considerações, acredito que você avançou já um pouco mais nessa problemática das relações trabalhistas e teve um panorama geral sobre questões de direito trabalhistas que envolvem essas relações e que são de suma importância para quem vai gerir os recursos humanos de uma empresa. Até a próxima competência.